Saiba como planejar a sua aposentadoria. Olá pessoas, eu sou Gunter Graff, eu sou coach, treinador de inteligência emofinanceira. E hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como planejar a sua aposentadoria. E eu quero agradecer você que está aqui vendo esse vídeo, porque você faz parte de apenas 5% da população que está preocupada em ser uma pessoa melhor. E escreve aqui nos comentários se você acredita que vai se aposentar em algum dia. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é aposentadoria. Você sabe o que é uma aposentadoria? Eu vou falar também sobre o maior erro das pessoas que se aposentam, onde elas estão errando. Vou falar sobre o que é o INSS. A maioria das pessoas não sabem o que é o INSS, para que ele serve e tudo que ele representa. E vou falar principalmente como planejar a nossa aposentadoria. Quanto antes você começar, vai ser muito melhor. Esse tema, gente, ele é muito importante. Você sabia que a estimativa de aposentados que estão com o nome sujo hoje no mercado, segundo a Serasa Experian, é de mais de 10 milhões de aposentados com o nome sujo? E o Banco Central estima que o dinheiro envolvendo todos os empréstimos consignados direto na folha de pagamento do INSS está beirando 132 bilhões de reais. Os idosos, os aposentados de hoje estão muito endividados, você não tem noção. E por que os idosos estão se endividando hoje? Principalmente é porque cai muita renda quando a pessoa aposenta e também por questões familiares. Os idosos, como eles têm a facilidade de conseguir empréstimo, só que na hora de pagar, os familiares não estão pagando por causa da crise, por outros problemas, e aí quem fica com o nome sujo é o idoso, porque ele também não consegue quitar esse empréstimo com a renda que ele tem. Você precisa planejar a sua aposentadoria para quando chegar a sua hora de aposentar, você poder fazer as coisas que você gosta. Imagina você aposentado, fazendo as coisas que você gosta, trabalhando com o que você gosta, ou então indo conhecer os lugares que você sempre quis conhecer, tendo tempo para curtir a sua família, os seus filhos, os seus netos, e tudo isso sem se preocupar em como vai pagar as contas. Quando a gente se aposentar, nós vamos ser a voz da experiência, nós seremos os guias dos mais novos. E o nosso planeta precisa de guias experientes, de pessoas que possam ensinar os jovens a como cuidar da própria vida e cuidar do planeta também. Gente, quando eu era garoto, eu lembro de uma história na casa do meu opa. Opa é avô em alemão. E era uma chácara lá no interior de São Paulo. E a gente passava lá todos os natais, todo ano. Aquele foi um dos natais mais felizes da minha vida. Imagina uma tradição alemã de Natal, onde de repente alguém grita: olha, o Papai Noel com as renas passando no telhado. E a criançada toda corria indo atrás. Aí daqui a pouco voava balinha não sei da onde. As criançadas todas iam correndo achando que era o Papai Noel jogando balinha. Os ajudantes do Papai Noel. E depois a gente ia na árvore buscar os presentes que o Papai Noel deixou. Era um momento muito mágico, muito alegre. Aquilo aguçou a nossa criatividade de uma forma impressionante. Foi fundamental para a nossa primeira infância. E eu lembro que no começo, todos os natais, o meu opa ele comprava tudo. Ele fazia toda a festa, ele comprava decoração, ele comprava tudo que tinha direito de tradição natalina, era Chester, Tender, Peru. Ele comprava tudo, ele dava presente para os filhos, ele dava presente para os netos. Só que conforme foi passando o tempo, a cada ano que passava, ele começou a diminuir a comida, diminuir a decoração, e depois ele começou a dividir a responsabilidade de comprar as comidas com os filhos. E com o tempo, os filhos começaram a não ganhar mais presente, todo mundo começou a dar presente só para as crianças. E no final das contas, já era um amigo secreto, e as crianças já tinham entrado na dança do amigo secreto também. E mesmo eu sendo criança, eu observei isso tudo. E por que isso aconteceu? Quando meu opa aposentou, ele tinha um bom salário, ele aposentou na empresa internacional, uma empresa alemã por acaso, e ele tinha um bom salário, só que esse salário não tinha a mesma correção do que a inflação. Então, cada ano que passava, o poder de compra do salário dele ia diminuindo, ia diminuindo, ia diminuindo, até chegar no final da vida, ele mal podia pagar os remédios dele. E aí, eu vou aproveitar essa história e vou perguntar para você: você sabe o que é uma aposentadoria? Se você procurar na internet, vão ter várias definições por aí. Mas eu gosto de dizer o seguinte, que a aposentadoria é o seu afastamento do trabalho de forma remunerada. Ou seja, você para de trabalhar e continua recebendo um salário. Afinal, é um descanso merecido depois que a gente trabalha a vida inteira, não é verdade? E você vai receber salário até o final da vida de duas formas. Tem a previdência privada e a previdência pública.
A Previdência Pública, basicamente, é o INSS. Desde a década de 90, desde o ano de 1990, é onde foi criado o INSS. E antes tinha ainda o Instituto de Previdência, que foi assinada uma lei criando esse instituto em 1960. A Previdência Privada tem de bancos particulares que você pode ir lá e fazer e adquirir por conta. E tem também um monte de empresas que também tem uma previdência própria, onde normalmente a empresa contribui com uma parte dessa previdência e o funcionário contribui com outra parte da previdência. E com a soma dessas duas contribuições, fazendo uma complementação no salário do trabalhador para quando ele aposentar. Muitos órgãos públicos também têm o seu plano de previdência próprio, como prefeituras, governos estaduais, então eles não são dependentes do INSS. Eu não sei se você sabe, mas a aposentadoria é uma coisa nova, de mais ou menos de 2 gerações para cá. O nosso avô, nossos bisavós e até o pai de alguns, eles estavam acostumados a trabalhar até morrer, não tinha aposentadoria. E isso é aqui no Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas trabalhavam até morrer, porque elas não recebiam uma previdência, não tinha nenhum plano de previdência. E além disso, a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado muito. Em 1960, a expectativa do brasileiro era de viver 55 anos. E já agora, em 2010, a expectativa do brasileiro era de viver 73 anos. E hoje, em 2020, a expectativa do brasileiro é de viver quase, estou arredondando, tá? 77 anos. E a origem desses dados é o próprio IBGE. Se você observar os números que eu falei agora há pouco, entre 1960 e 2010, a expectativa de vida subiu 18 anos. É bastante. Agora, entre 2010 e 2020, subiu mais 4 anos. A expectativa de vida do brasileiro está subindo muito. Só a título de curiosidade, na década de 60, a expectativa de vida do americano era de 70 anos. 15 anos a mais que o brasileiro. E hoje a expectativa de vida do americano é 79, só 2 anos a mais que o do brasileiro. Olha como a expectativa do Brasil tem crescido muito nos últimos anos. Outra coisa muito importante é o valor da aposentadoria, o valor que a gente recebe quando a gente aposenta. Gente, o valor do salário da aposentadoria nunca é o mesmo valor do que o último salário que você tinha enquanto você ainda estava trabalhando. Porque o cálculo da aposentadoria ele é mais complexo do que isso, tá? Mas ele basicamente é a média dos últimos salários que você recebeu. E se eu não me engano, agora essa última alteração que teve na Previdência é a média dos salários que você recebeu desde 1994, quando começou o Plano Real. Então, mesmo que você tenha todos os números para você se aposentar com o topo do salário, você tem a idade, já tem o tempo de contribuição, não vai ser o mesmo salário que você recebia. Ele vai ter uma perda. Fora essa perda, o salário, a exemplo do meu avô, do meu opa, ele vai reduzindo ao longo dos anos, porque a correção do salário não é a mesma da inflação. Então, a gente vai perdendo poder de compra, o salário vai diminuindo com o tempo. Você sabe qual é o maior erro das pessoas quando elas aposentam? Muitas pessoas, quando elas aposentam da vida e não daquele trabalho remunerado, obrigatório que ela tinha. Por quê? O que ela faz? Ela para de trabalhar e depois não faz mais nada com a vida dela. Ela acaba definhando. Quem aí nunca conheceu a história de um tio, de um pai, de um avô ou de um amigo que era aquele homem que trabalhava a vida inteira e mal acompanhou o crescimento dos filhos porque ele trabalhava muito. E aí quando ele chega na idade de aposentar, ele aposenta e ele fica em casa e sem fazer absolutamente nada. Esses homens, eles costumavam definhar com o tempo e depois de aposentar, eles acabavam morrendo muito rápido, porque eles aposentaram da vida e não aposentaram daquele trabalho obrigatório. O ideal é você fazer uma troca. Quando você aposenta, você não para de viver e fica sem fazer nada. Quando você aposenta, você troca aquele horário que você passava trabalhando, fazendo outras coisas que de preferência você goste. Pode ser trabalhar em alguma coisa que você goste, pode ser fazer filantropia, não importa, você precisa trocar ou viajar, fazer viagens que você ama, ficar com a sua família, não importa, você precisa fazer uma troca de coisas que você fazia por novas coisas, senão você acaba aposentando da vida também. Desde criança eu tinha uma verdade absoluta, que a gente tinha que crescer, trabalhar e aposentar pelo INSS, só que agora eu descobri que não é bem assim. Você sabe o que significa INSS? A sigla INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social,
O INSS não é necessariamente uma previdência, ele é um seguro social. Ele tem também a previdência, ele também tem a aposentadoria, mas ele é um seguro. E como seguro, ele tem diversos benefícios. Ele tem a aposentadoria, auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio acidente, pensão por morte, salário família, salário maternidade e uma série de benefícios específicos baseados em legislações, como por exemplo, pessoas que tiveram chikungunya. Mas aí você deve estar se perguntando, será que eu vou me aposentar um dia? Eu pedi para lá no comecinho você escrever nos comentários se você acha que um dia você vai se aposentar. Por exemplo, será que o INSS ainda vai existir daqui a 30 anos, quando eu tiver idade para aposentar? Será que até lá, em vez de trabalhar até 70 anos, eu vou estar trabalhando até 100 anos? Eu não sei onde vai a expectativa de vida média do brasileiro. E o fato é que o INSS ele tem sofrido sim má gestão pública, além do aumento da expectativa de vida do brasileiro. Mesmo assim, o que eu acredito? Eu acredito que com o ajuste que o governo tem feito na Previdência e com o poder dos juros compostos, eu acredito que sim, vai ter INSS ainda quando chegar na nossa hora de aposentar. Eu não sei se você conhece, mas mais para frente a gente vai fazer alguns cálculos de juros compostos. E os juros compostos, ele é muito poderoso. Basicamente, como é que funciona o juro composto? Você coloca um dinheiro para render. Vamos supor que eu coloquei R$1.000 e rende 10% todos os meses. Hoje em dia não tem nenhum plano assim, tá? É só para a gente entender o poder dos juros compostos. Então, depois de um mês, os meus R$100 viraram R$110. Só que aí no segundo mês, ele vai calcular 10% não de R$100, mas de 110. Então, no segundo mês, aumenta mais R$11. E aí os meus 110 foram para 121. No terceiro mês, é 10%, 121. Aí já são mais de R$12, são R$12,10. E assim vai. Então, quanto maior o tempo, maior é o poder desses juros compostos. Ele vai aumentando cada vez mais esse bolo financeiro. E ele vai receber e trabalhar com esse nosso dinheiro. Claro, não é com 10% ao mês. Mas imagina o poder dos juros compostos, a gente pagando aí R$500, R$600 todos os meses durante mais de 30 anos. É muita coisa. Bom, talvez você esteja se perguntando, muito legal, mas e aí? O que eu faço? Isso está tudo muito bacana, mas assim, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, você não pode depender de governo. Você tem que ser blindado aos governos. Você precisa ter o seu plano de aposentadoria independente do governo. E aí, em segundo lugar, é você planejar a sua aposentadoria enquanto ainda dá tempo. Bom, então vamos falar sobre como fazer um plano de aposentadoria. Veja, o que eu vou dar aqui é uma ideia, não é uma regra absoluta, tudo bem? Nós estamos em setembro de 2020, então com o tempo, essas ideias pode ser que não funcionem tão bem. Podem ter legislações que mudem. O Warren Buffett, aquele milionário americano da Bolsa de Valores, ele diz que nós não podemos ter somente uma fonte de renda. Temos que ter várias fontes de renda. É que nem a história de você deixar todos os ovos da galinha no mesmo cesto. Se você está carregando todos os seus ovos numa cesta só e a cesta cair, você perde todos eles e fica sem ovo nenhum. Então nossa renda é a mesma coisa. Vamos supor que eu dependa do INSS. Se acontecer um problema no INSS, eu fico sem ovos nenhum. Por isso que é importante a gente ser independente dos governos e planejar a nossa aposentadoria. O primeiro passo para você planejar a sua aposentadoria é estabelecer com quanto você quer aposentar, com qual valor, com R$1.000, com R$2.000, com R$5.000, com R$7.000. Você precisa definir o valor que você pretende se aposentar. Quanto antes você começar, é melhor. Então você que é assalariado, você vai, depois que você planejou com quanto você quer se aposentar, você vai se preocupar em fazer a complementação. Complementar o quanto você vai ter de verdade de aposentadoria e aumentar isso até o patamar que você definiu, que você planejou, que você quer se aposentar. Isso no mínimo, porque o ideal é você passar um pouquinho para compensar toda aquela perda que o seu salário vai ter em relação à inflação. Já você que é autônomo vai ter que fazer a renda toda até chegar no nível que você definiu como sendo o seu valor ideal para a sua aposentadoria. E o segundo passo é começar os investimentos agora. Eu sei que isso vai ser um pouquinho polêmico, mas eu recomendo o INSS para todo mundo. Porque o INSS ele não é só a aposentadoria, ele também é o seguro. Então você tem um monte de benefícios associados além da sua aposentadoria. Seguro de vida, por exemplo, é estimado como o seguro de vida mais barato do mundo, fora uma aposentadoria mínima que você vai ter no INSS. Você que é assalariado tem que se preocupar em não perder tempos de contribuição do INSS. O que acontece? Quando a gente sai de um trabalho e entra em outro, normalmente fica buracos. Você sai de um trabalho e fica 3 meses sem trabalhar, vai ter um buraco de contribuição de 3 meses.
E isso ao longo de 30 anos pode ser que você perca 1 ou 2 anos. Então é importante que você se preocupe e não deixe esses buracos. Então quanto mais novo você for, melhor você se preocupar com isso, porque vai faltar menos anos depois. E você pode sim contribuir nesses intervalos, mesmo que você estivesse, por exemplo, recebendo seguro-desemprego. Mesmo com o salário de seguro-desemprego, você pode recolher o INSS para não ter buraco depois. E você que é empreendedor e autônomo, eu recomendo que você comece a recolher agora. E eu recomendo que você recolha como MEI, porque a MEI você paga uma taxa aí de 50 e poucos reais, vai ter direito a todos esses benefícios do INSS. Por exemplo, se você se machucar e não puder mais trabalhar, o INSS vai te garantir uma renda mínima e vai garantir essa aposentadoria mínima ainda. Eu conheço uma pessoa que eles começaram a recolher MEI e depois de mais ou menos uns 13 meses, um pouquinho mais de um ano, a moça engravidou. E a MEI estava em nome dela. E ela começou a receber um salário mínimo como salário família. É importante você fazer um MEI para você não estar descoberto. Fora que se você é empreendedor e autônomo, você vai ter o CNPJ para ter uma série de serviços, fornecer a nota fiscal, contratar fornecedores específicos para CNPJ. Depois de garantir INSS, você vai ter que criar uma renda passiva para garantir esse complemento da sua aposentadoria quando você chegar ao seu momento de aposentar. Eu vou listar aqui algumas formas de você fazer essa renda passiva, só que eu não vou entrar no mérito da questão de cada uma, tudo bem? Não vou falar qual que é melhor, qual que é pior, qual que é boa, qual que é ruim, porque vai variar muito de pessoa para pessoa, de cada realidade, do momento que a gente vai estar. Esse vídeo é em setembro de 2020, então a gente não sabe como é que vai estar no ano que vem. Independente de quais formas você escolher, você vai precisar se aprofundar um pouquinho, aprender um pouco mais sobre como funciona essa forma que você escolheu para você poder fazer uma ótima renda passiva para você. Então você pode fazer uma previdência privada, particular. É importante você estudar, ver qual é melhor, ver a questão dos juros, ver quanto está te cobrando de taxa administrativa, tá? Então é importante você estudar bem qual que você vai fazer. Você pode fazer sua renda passiva numa poupança, como eu disse, não é o melhor, né? A poupança hoje só é melhor que guardar dinheiro no colchão. Na verdade, ela não está pagando nem a inflação, mas é uma opção que existe e pode acontecer de algum momento você precisar usar a poupança para deixar algum dinheiro. Você pode adquirir imóveis para alugar, e aí quando o imóvel está alugado, ele está te gerando uma renda passiva. Você pode comprar cotas de imóveis, apartamentos para turismo, onde normalmente eles dividem em 3, 4 cotas, e aí cada um compra uma fatia dessa cota. E normalmente no contrato você pode usar esse apartamento aí alguns meses do ano, porque você tem uma cota, e o resto dos meses do ano ele fica alugado. E aí de todo o lucro gerado todos os meses, é tirada uma taxa de administração e é dividido o valor do aluguel entre todos os proprietários. E você pode ainda, na Bolsa de Valores, comprar ações de fundo de imóveis, que é basicamente o mesmo princípio, só que você compra com valor muito menor, de 100, 200, 50 reais, e você pode ganhar os dividendos todos os anos. Além dos fundos imobiliários, você pode comprar ações com dividendos. Dividendos, o que são? Basicamente, 1 ou 2 vezes por ano, as empresas que pagam dividendo, elas fazem uma divisão do seu lucro. Essa divisão do lucro delas que é o dividendo. Ela tem que pagar uma porcentagem do seu lucro para os acionistas. Essa porcentagem pode ser 10, 20, 50%, e algumas empresas pagam até mais. Você pode ter sociedade em negócios, então você pode entrar com uma sociedade, investir no negócio e receber esses dividendos ao longo dos anos. Você pode ter o seu negócio próprio, e aí quando você resolve aposentar, você pode vender esse negócio, ou pode passar o controle desse negócio para alguém e você continua recebendo esses dividendos. Ou você pode fazer um negócio digital que ele se vende sozinho, fazer produtos digitais que eles vão se vendendo sozinho na internet. E você pode ainda receber direitos autorais de livros, de textos, de poesias, de músicas. Isso tudo são formas de gerar renda passiva. Lembrando, não estou entrando no mérito da questão de quais são melhores e quais são piores, e é importante que você entenda aquela que você escolher, você vai estudar para entender como que ela funciona e você tirar o melhor proveito dela. Agora, nós vamos fazer aqui um exemplo de aposentadoria, vamos fazer alguns cálculos. Vamos supor que eu queira me aposentar com o valor de R$7.000 de aposentadoria. E eu sei que o valor do teto da aposentadoria do INSS hoje é R$5.000. Então, eu consegui me aposentar pelo valor do teto. Portanto, eu preciso fazer um complemento de R$2.000
todos os meses para minha aposentadoria. Esse primeiro exemplo nós vamos fazer com a poupança. Hoje, em setembro de 2020, a poupança está pagando 1,4% ao ano. Isso dá 0,116 por mês. Então, para a poupança me render R$2.000 todos os meses, eu tenho que ter lá guardado R$1.734.137. Vamos supor que seja uma pessoa que nem eu, está na faixa dos 40 anos e faltam 25 anos para aposentar. Então, essa pessoa vai ter que depositar todos os meses R$4.825 até chegar nesses mais de 1.700.000. Sem tirar nenhum centavo. Todo o dinheiro que render, ela vai deixar lá rendendo, que são os juros compostos, e eu não estou levando em consideração a inflação do período, tudo bem? Então, ela tem que depositar 25 anos de R$4.805 para ela ter esse salário de R$2.000. Agora, vamos fazer esse mesmo cálculo se fosse ações com dividendos. Uma boa ação de dividendo, ela paga 5% de DY por ano. Algumas podem pagar mais, algumas podem pagar menos. Então, eu arredondei para 5, que é um bom número. E isso dá 0,416 por mês. Já é quase 4 vezes mais do que a poupança. Então, para ter um salário de R$2.000 todos os meses, eu tenho que ter investido R$480.105 nas ações dessa empresa no nosso exemplo. Lembrando que é sem tirar nenhum centavo, todo o dinheiro que ela rendeu de dividendos todo ano vai lá reinvestindo em ações da próxima empresa e eu não levei em consideração a inflação do período. E além disso, tem a questão de valorização das próprias ações em si. Então eu teria que comprar durante 25 anos, todos os meses, R$805 de ações dessa empresa. Olha a comparação com a poupança eu tinha que depositar R$4.805 todos os meses. E essa empresa de dividendos, eu tenho que comprar R$805 de ações todo mês. Uma diferença de R$4.000 todo santo mês. Fazendo isso, daqui a 25 anos, você pode estar se aposentando com uma boa renda. E vai que você se dá tão bem aí nessas ações que você pode se aposentar muito antes do período. Como eu tinha falado antes, é uma comparação. Eu não estou entrando do mérito da questão de qual é melhor e qual é pior, mas é uma comparação muito saudável para a gente saber que é possível aposentar sim. E aí a escolha é minha. Eu posso escolher aposentar comprando em ações na bolsa, com algum risco das ações não valorizarem como a gente espera, da empresa não pagar os 5%, ou eu posso pagar os R$4.000 a mais todos os meses deixando dinheiro na poupança. E o terceiro passo é a troca. Depois que você aposentar, você vai fazer o quê? Você vai trocar aquele tempo que você trabalhava pelo quê? O que você vai fazer nos seus momentos de folga? Silvio Santos, Mick Jagger, Warren Buffett, o que os três têm em comum? Eles já passaram da hora de aposentar e já faz muito tempo, mas eles continuam trabalhando. Por quê? Eles estão trabalhando com o que eles gostam de fazer e ainda são muito bem pagos por isso. Então você vai escolher o que você vai fazer. Pode ser um trabalho remunerado que você gosta de fazer, pode ser uma filantropia, você pode ajudar pessoas, pode ser um hobby, pode ser viajar com a família. Você precisa preencher o seu tempo, nada de ficar em casa vendo televisão e esperando a vida passar. E isso vai te deixar em depressão e você vai definhar com o tempo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clica aí na inscrição. Se você gostou bastante do vídeo, clica no sininho para ativar as notificações e você receber do YouTube toda vez dizendo que tem um vídeo novo. Me segue no Instagram que eu coloco conteúdos diários, conteúdos curtos e rápidos para te ajudar nessa jornada de arrumar suas contas. E se você quiser conteúdo mais dinâmico, mais específico, mais cirúrgico, entra no meu grupo VIP do canal do Telegram, ele é gratuito e os dois estão nas descrições aqui do vídeo ou em algum lugar aqui da tela. O pedreiro Antônio, ele era um funcionário dedicado, ele foi um dos primeiros trabalhadores de uma grande construtora lá da região onde ele morava e ele estava chegando na idade de aposentar. E o dono da empresa era uma pessoa muito bondosa, muito educada e muito consciente de tudo que o Antônio fez por ela ao longo de todos os anos que ele trabalhou na empresa. Então, sabendo que o Antônio ia se aposentar, ele chamou o Antônio e ele disse: Antônio, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você construa uma casa antes de você se aposentar. Essa vai ser a melhor casa que você já fez em toda a sua vida. Você vai usar os materiais da melhor qualidade. Não se preocupa com o custo, não se preocupa com nada, porque essa casa vai ser um presente especial para uma pessoa muito especial e querida para mim. Ah, e eu ainda faço questão de te pagar a parte por essa construção, porque você já vai estar se aposentando.
Aí o Antônio saiu de lá, ele estava chateado, estava arrasado, estava irritado. Ele falou, poxa, justo agora que eu estou me aposentando, ele me arruma de fazer uma casa desse jeito. Como é que eu vou fazer isso? Eu queria parar de trabalhar, eu não queria mais construir nada, eu estou cansado. E lá foi ele construir a tal da casa. O fato é que ele ficou tão aborrecido com aquilo que ele construiu, só que sem capricho nenhum, sem vontade nenhuma. Teve até alguns momentos que ele usou material de segunda mão para fazer a casa, porque ele estava muito incomodado, muito chateado em ter que construir aquilo quando ele já devia estar aposentado. Foi então que ele terminou a pior casa que ele já tinha feito na vida dele, e aí ele foi conversar com o proprietário da empresa para explicar, olha, já acabei a construção e vim receber meu dinheiro. Só que ele foi pego de surpresa, porque ele foi convidado para na semana seguinte ele participar da entrega das chaves da casa para a pessoa especial que o dono da empresa queria dar. Então, em um belo domingo, todos os funcionários da empresa estavam lá na casa. Quando ele chegou lá, tinha um palanque, uma multidão de pessoas. Ele foi chamado ainda junto ao palanque com o dono da empresa e ele escutou o dono da empresa falando as seguintes palavras. O dono falou: essa casa foi construída pelo meu melhor funcionário, com os melhores materiais, e mesmo ele já estando aposentado há mais de uma semana, ele construiu essa casa com o amor que ele tem, com o maior amor que ele tem, como ele sempre fez a vida inteira. E quando o Antônio olhou para trás, ele viu que lá estava a mulher dele, estavam os filhos, estavam os netos, e o dono da empresa ainda continuou. Então, como presente de aposentadoria, eu quero lhe dar a melhor casa que você já fez na sua vida. E deu a chave na mão do Antônio. Quando o Antônio recebeu as chaves, ele começou a chorar. Ele chorou muito. E eu queria usar essa história para dizer para você que no momento da nossa aposentadoria, nós vamos receber exatamente tudo aquilo que nós construímos durante a nossa vida. E você, o que você quer receber na sua aposentadoria? Lembra que você está plantando agora o que você vai receber lá depois na sua aposentadoria. E por fim, eu queria agradecer a você que está aqui vendo esse vídeo até agora. Você podia estar fazendo qualquer coisa e você está aqui vendo esse vídeo. Muito obrigado, gratidão e até o próximo vídeo.